Muito bem, graças a Deus. Mais uma vez estou aqui, o missionário Márcio Monteiro, para falar com você um pouco da Bíblia. Aqui em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 3, onde fala sobre as falsas doutrinas. Diz assim o texto, capítulo 1, verso 3: Como te roguei, quando partia para a Macedônia, que ficasse em Éfeso, para advertires a alguns que não ensinassem outra doutrina, nem se ocupassem com fábulas ou com genealogias intermináveis, que antes produzem controvérsias do que o serviço de Deus na fé. Ora, o intuito deste mandamento é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Alguns se desviaram dessas coisas e se entregaram a discussões vãs. Querem ser mestres na lei, mas não entendem nem o que dizem, nem o que com tanta confiança afirmam. Sabemos, porém, que a lei é boa se alguém dela usa legitimamente. Tendo em vista que a lei não é feita para os justos, mas para os transgressores e rebeldes, os irreverentes e pecadores, os ímpios e profanos, para os parricidas, matricidas e homicidas, para os devassos, os sodomitas, os roubadores de homens, os mentirosos, os que juram falsamente, e para o que for contrário à sã doutrina, conforme o evangelho da glória de Deus bendito, o qual me foi confiado. Dou graças àquele que me fortaleceu, a Cristo Jesus, nosso Senhor, porque me considerou fiel, pondo-me no seu ministério. E assim, meu querido, eu também dou graças a Deus por fazer parte do ministério AD Cristo Salva, onde nós temos pregado a sã doutrina. E é claro, quero deixar aqui minha nota de repúdio a toda falsa doutrina, a todo falso ensinamento. Jesus já falava aos mestres daquela época e os chamava de sepulcros caiados, de condutores cegos, porque havia uma grande falsidade. Eles espelhavam ou mostravam um fenótipo de religiosos, sabe, uma carapaça religiosa, porém interiormente estavam destruídos, estavam podres, como um sepulcro caiado. E a Bíblia fala que eles usavam filactérios, que eram medalhões em seus peitos, né, mostrando que eram religiosos, usavam roupas de religiosos e falavam como religiosos. Porém, infelizmente, eles tinham em suas vidas, em seus particulares, eles se desvencilhavam da presença de Deus e faziam coisas vergonhosas. Por isso, meus queridos e amados ouvintes e telespectadores, é muito importante que você entenda que estar em Cristo é ser nova criatura. Como disse o apóstolo Paulo, há um renovo. Paulo fala aos Romanos, capítulo 6, 23, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida. Paulo fala no capítulo 12 de Romanos, ele fala contra justamente, ele fala a despeito justamente daquelas pessoas que ainda não foram renovadas na fé. Ele fala que o renovo vem pelo entendimento, quando nós entendemos a palavra de Deus, nós somos transformados à perfeita varonilidade de Cristo, nós somos aperfeiçoados pelo renovo, renovo este necessário na vida de todos nós. Por isso, meus queridos e amados, ele roga para que haja uma prática doutrinária que seja excelente aos olhos de Deus, que seja realmente coerente com a palavra de Deus. Talvez você esteja desvencilhado da sã doutrina e não vivenciando os preceitos e valores que foram orientados pela sã doutrina através dos apóstolos, através do ministério de Jesus. Mas lembre-se, ficarão de fora os homicidas, os ladrões, os sodomitas, todo aquele que comete a prostituição, a impureza, a lascívia, a idolatria, a feitiçaria, a inimizade, a porfia, o ciúme, a peleja, a dissensão, a facção, a inveja, a bebedice, orgias e coisas semelhantes. Paulo falou aos Gálatas isso. Né? Nós sabemos que, segundo o Apocalipse capítulo 21, verso 8 e 22, verso 15, também ficarão de fora os mentirosos, né? Aqueles que amam e cometem a mentira. Ficarão de fora também aqueles que, segundo o capítulo 22, acrescentam ou tiram quaisquer palavras do livro desta lei, dessa profecia. E nós entendemos, por fim, a necessidade, através do profeta Osés, no capítulo 4, nós entendemos que o povo é destruído porque lhe falta conhecimento. E assim nós vemos os absurdos hoje,
o mercantilismo religioso, nós vemos os absurdos onde pessoas estão sendo espoliadas em sua vida financeira em nome de uma fé, em nome de Deus, em nome de Jesus Cristo, e elas estão sendo enganadas ou engoldadas em falsos ensinos, falsas doutrinas, onde o povo está sendo judaizado a viver uma prática que naquela época era realizada por causa do templo erguido a Deus, onde as pessoas traziam riquezas, onde elas traziam as suas, digamos assim, ofertas ou oferendas para que fossem perdoados pecados. Naquele período havia então o dia do Yom Kippur, né? Onde havia perdão de pecado de acordo com ofertas oferecidas, ofertas pelo pecado, oferta de sacrifício. Haviam vários tipos de oferta, além do dízimo do Senhor. No entanto, hoje, irmãos, foi institutado por Jesus Cristo, foi estatutado, perdão, por Jesus Cristo, né, a nova aliança. Ele disse: eu vos faço uma nova aliança em Cristo, né? Essa nova aliança no meu sangue, né? Essa aliança está no sangue de Jesus. E nessa nova aliança, sim, nós temos o privilégio de sermos dizimistas e ofertantes na casa de Deus, mas não para um câmbio, não para uma troca, não para uma mercantilização, mas tão somente com o intuito, imbuídos do intuito de manter a obra de Deus e fazer com que a obra da evangelização cresça. Não como uma troca, não como um motivo de liberação de pecados, nada disso, irmãos. Por isso, queridos, todo e qualquer tipo de motivação religiosa que você tenha, onde você tenha que investir dinheiro para receber bênçãos e etc, etc, toda essa mercantilização da fé, isso é diabólico, isso é humano, isso é carnal, isso é destrutivo e com certeza é obra do diabo para que muitos sejam desvirtuados do verdadeiro compromisso de terem as suas vidas alicerçadas segundo o Evangelho de Cristo, tá bom? Então, eu quero citar, só para fechar esse raciocínio, quando aquele jovem rico aproximou-se de Jesus. Jesus não mandou que ele lhe trouxesse nada, a não ser que ele se desfizesse de tudo, desse tudo aos pobres. E nesse intuito, após ele tivesse dado tudo aos pobres, ele logicamente não teria nada, e Jesus disse: agora tu vem e me segue. Quer dizer, Jesus, ao chamá-lo para seguir, fê-lo se destituir de tudo o que ele tinha de riqueza, mostrando que a riqueza desse mundo não é a riqueza de Deus. O próprio Senhor Jesus disse: o meu reino não é deste mundo. Por isso, você que está em Jesus, você é nova criatura, as coisas velhas, a antiga aliança passou, você é resultado da nova aliança. Você é filho de Deus, herdeiro de Deus, sacerdote de Deus, levita de Deus. Você é guardião do templo e morada do Espírito Santo, que é você mesmo. Você é o templo de Deus hoje, o templo do Espírito Santo. O templo de Deus não é aquele erguido lá por Salomão, aquele foi destruído e um dia será erguido para que o anticristo possa habitar ali durante 7 anos, né? Mas nós temos a certeza, a convicção escatológica de que todos aqueles que vão subir no arrebatamento têm o entendimento de que são templos e moradas do Espírito Santo. Então, em nome disso, você tem autoridade de expulsar demônio, curar enfermo, falar a língua de anjo e pregar o evangelho da salvação. Jesus te deu essa autoridade, ele disse: em meu nome, tá? E ele deu uma ordem: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Deus vos abençoe em nome de Jesus.